A cigarra passou o verão cantando. Enquanto a formiga juntava. A cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: vamos lá, o que é que você fez durante todo o verão? Durante todo o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Nessa pequena narrativa, o acontecimento desequilibrador do estado inicial é. Então vamos ver qual é o estado inicial, tá? O estado inicial dessa narrativa é isso aqui, ó. A cigarra passou o verão. Então esse aqui é o estado inicial, ó. A cigarra passou o verão cantando. Então para a cigarra, esse aqui é o estado inicial. Enquanto a formiga, e aí não confundam, galera, estado inicial com situação inicial. A situação inicial é aquela que vai situar a narrativa. Estado inicial é o estado inicial dos personagens. Quando a narrativa começou, qual era o estado inicial desses personagens? Tá aqui, ó. A cigarra cantando e a formiga juntando os grãos. Beleza? Isso aqui que é o estado inicial. E aí veio uma sequência de ação. Que sequência de ação é essa? É a chegada do inverno. Beleza? Quando chega o inverno, você vai observar que essa situação inicial, tanto da cigarra quanto da formiga, ela vai mudar. Porque com a chegada do inverno, né, a cigarra veio até a casa da formiga para pedir o que lhe desse de comer. Tá entendendo? Então, o que mudou o estado inicial aí foi o quê? A chegada do verão. Porque se não, desculpa, do inverno. Porque se não tivesse chegado o inverno, essa cigarra ia continuar cantando de boa, né? Porque ela ia ter comida, né? No inverno que a gente tem escassez, né, de comida. Então, é o que mudou aí. O acontecimento desequilibrador dessa história foi a chegada do inverno, ok? Então vamos lá, né, para as opções, para a gente poder marcar a opção correta. Então, fato desequilibrador. Enquanto a formiga juntava os seus grãos, letra A? Não. Letra B, quando chegou o inverno. Este aqui que foi o fato desequilibrador, gabarito, letra B de bola. Ok? Então já vai aí anotando, né? E rumo à aprovação. Fábula aí não vai ser, né, mais o problema de vocês, não. Ok? Então vamos para a questão 12. Tá? Questão 12. Um pastor que conduzia seu rebanho pela primeira beira do mar notou a calmaria das águas e resolveu navegar para fazer comércio. Após vender parte dos seus cordeiros, comprou tâmaras e partiu de volta para casa. Uma forte tempestade o apanhou no caminho de volta e, temeroso de que o barco afundasse, jogou fora a carga no mar e conseguiu salvar-se. Assinale a alternativa em que a parte da estrutura narrativa está, em relação ao texto lido, identificada de forma equivocada, de forma errada, não é isso? Então vamos lá. Uma harmonia inicial mostrada pela calmaria das águas, né, e ações comerciais do pastor. Então ele está falando que nessa narrativa a gente tem aí uma harmonia inicial mostrada pela calmaria das águas e ações comerciais do pastor, ou seja, essa narrativa está, né, acontecendo perfeitamente. Sim, ó, um pastor que conduziu seu rebanho, né, pela beira do mar, ele notou a calmaria das águas e resolveu navegar para fazer comércio. Até esse ponto aí, a narrativa está numa calmaria só. Perfeito. Letra B, uma desarmonia, né, provocada aí pela tempestade, ok?
A gente tem uma desarmonia provocada pela tempestade? Sim, porque esse pastor, ele resolveu fazer comércio, ele foi vender os seus corveiros, né? Comprou tâmaras e partiu para voltar para casa. Quando ele voltou para casa, ele encontrou uma tempestade. E aí, temeroso que seu barco afundasse, ele jogou fora, né? Ou seja, o cara tinha lá um rebanho maravilhoso, foi fazer comércio, veio com a carga nova e a tempestade o obrigou a jogar tudo fora. Então, sim, né, o que está afirmado aí é uma desarmonia provocada pela tempestade está correto. C, uma busca de solução para o problema é ter sido lançada a carga no mar? Óbvio, óbvio que sim. Porque senão ele estava temeroso, né, desse barco afundar. Letra D. A solução alcançada é o fato de o pastor ter se salvado? Claro que foi, né? Porque ele jogou essas tâmaras, né, essas cargas aí no mar para poder se salvar. Perfeito. E letra E. A volta à harmonia inicial é o restabelecimento da condição inicial. Ou seja, a narrativa ela terminou da mesma forma que ela começou, ou seja, a volta da harmonia inicial é o restabelecimento da mesma condição inicial? Não. Porque na condição inicial, quando você observar, esse pastor ele conduzia, ele tinha o rebanho, as águas estavam calmas, ok? E aí, no final da narrativa, se você observar, ó, ele jogou fora a carga. Então ele ficou tanto sem o rebanho quanto a carga que ele fez a barganha aí, que ele fez a troca. Então é óbvio que na letra E a gente tem aí uma informação equivocada no texto, beleza? Então letra E não é a nossa resposta. Não é, desculpa, letra E é a nossa resposta, né? Na verdade, o comentário equivocado aí no texto. Ok? Então, gabarito é, ok? Então, vamos para 13. 13. Observe a pequena narrativa a seguir. A raposa e o leão. Tinha a raposa, né, o seu covil bem fechado. Então, a raposa estava lá escondidinha. E estava lá dentro a gemer, porque estava doente. Então, a raposa estava lá dentro da sua toca doente. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava. E que o deixasse entrar porque a queria lamber, que tinha virtude na língua. E lambendo-a, logo havia de sarar. Respondeu a raposa de dentro. Então a raposa, né, queria, né, deu uma resposta para o leão. E a resposta foi o seguinte: não posso, tá? Não posso abrir, nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, ou seja, a propriedade de curar, de sarar. Porém, é tão má vizinha dos dentes. Então, a língua tem virtude, mas ela é má vizinha do quê? Dos dentes, porque a língua ela traz benefício, mas os dentes, malefício. Né? Então, ela estava temendo aí, na verdade, não era a língua do leão, e sim os seus dentes, que lhe tem o grande medo, né? Medo dos dentes. E, portanto, antes quero sofrer com o meu mal e permanecer, né? Antes quero sofrer com o meu mal e permaneceu no seu covil. Então a raposa estava lá quietinha, doente, e lá ela ficou, né? Ela não saiu, não. Ela não pagou para ver. Então vamos lá. As opções a seguir apresentam 5 marcas dos textos narrativos. Tendo em vista o texto narrativo acima, assinale a opção que indica a marca que está erradamente exemplificada. Então, vamos lá. Então, o que tiver errado aqui, a gente vai marcar de vermelho. Ações, então vamos lá. Ações em sequências cronológicas, beleza? Então, ações em sequências cronológicas. Vamos lá.
Tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro. Então, isso é uma sequência cronológica? Sim, né? Perfeito. A gente tem aí uma sequência cronológica. Espera aí, na verdade, não, né? Deixa a gente resgatar aqui no texto, só para deixar ficar mais claro aí para vocês, tá? Para a gente botar aí. Ok, vamos lá. Ele quer a inadequada, né? Então, vamos sublinhar aqui. Ele quer a que está erradamente exemplificada, tá? Então, ações em sequências cronológicas, aqui eu não tenho sequência cronológica, não, tá? Olha só, tinha Raposo seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer. Por que que isso aí não pode ser sequência cronológica? Porque sequência cronológica é um fato depois do outro. Aí o que que o narrador está fazendo? Ele está descrevendo. Ó, a raposa estava com seu covil bem fechado, então isso é uma característica lá do covil. Estava lá dentro, então isso não é sequência, ele está fazendo uma pequena descrição, ok? Vamos ver se a gente acha a resposta nas outras. Um estado inicial que, nesse caso, né, não se altera ao estado final da narrativa. Tinha Raposo seu covil bem fechado. Então vamos lá. Aqui tinha Raposo seu covil bem fechado. É óbvio que isso aqui é um estado inicial. E aí o que que a questão fala? Que esse estado inicial ele não se altera ao final da narrativa? Não. Porque a raposa ela estava lá no covil bem fechado e lá ela permaneceu. Ela não saiu para o leão dar a lambida nela. Então a letra B ela está corretamente exemplificada, mas a letra A não. Então letra A é a nossa resposta. É isso? Letra A é a nossa resposta, que é que está erradamente exemplificada. Ok? Então vamos lá, vamos para a próxima aqui, né? Para as próximas opções. Mas gabarito é alfa, né? Então todas as demais afirmativas precisam estar corretas. Vamos lá. Um narrador que relata fatos sem interferir neles, respondeu a raposa de dentro. Sim, tem um narrador que só te conta a história, mas não participa dela. Ok? Uma sequência de acontecimentos que, no caso desta fábula, ocorre no terreno do discurso. Que é o terreno do discurso, galera? Isso é muito importante. O terreno do discurso, para você entender isso mais às claras, ele tem a ver, né, com o diálogo. Diálogo, né? Ou seja, uma sequência de acontecimentos que, no caso desta fábula, ocorre no terreno do discurso, ou seja, no terreno do diálogo, sim, como em. Olha aí, ele vai tirar trechos do texto, ó. Perguntou-lhe se eu estou perguntando alguma coisa a alguém, eu estou dialogando com essa pessoa? Sim, né? Então, a gente tem aqui, né, uma característica do discurso, do diálogo, sim, né? Então, letra D também correta. Vamos para a letra E. A coerência nesse caso é interna. Então, ele está falando que esse texto ele tem uma coerência interna. O que é uma coerência interna? Vamos supor que você está com um grupinho de amigos, né? E aí você, dentre esses amigos, você tem dois ali que vocês têm uma piadinha interna. E aí vocês fazem uma piadinha, só vocês entendem, o restante não. Então aquilo que vocês falam entre vocês tem uma coerência interna? Tem, que só vocês vão entender. Então ele fala que esse texto ele tem uma coerência interna em função do tipo de texto, beleza? Do tipo de texto. E aí, qual é o tipo de texto que a gente tem aqui? A gente tem a fábula. A gente tem a fábula. E aí ele fala, ó, uma fábula em que os animais são representação dos seres humanos. Perguntou-lhe, respondeu-lhe, não havendo incoerência no fato dos animais falarem. Então, o que que a questão fala o seguinte, ó, nesse texto aqui, ó, não tem incoerência, né? O que que é incoerência? É falta de lógica. Pô, mas professor, como que não tem incoerência? O fato de um animal falar, animal não fala?
Sim, eu sei que animal não fala, mas pelo fato de ser uma fábula, com a fábula, a premissa, ou seja, eu já vou presumindo que nessa fábula ela tem uma coerência interna, porque é uma característica forte da fábula os animais falarem. Então, a coerência interna do texto, em função, né, ao tipo de texto, é o que permite dizer que esse texto é coerente pelo fato de dos animais falarem, ok? Então tá perfeita essa letra E aí, tá? Perfeita essa letra E, ok? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão, 14, né? Então 14 diz o seguinte: era uma vez um rei muito rico que só tinha uma filha. A moça era linda e muito alegre. E, como o rei era viúvo, a filha era toda a sua vida. Num belo dia, não se sabe por quê, a linda princesa perdeu a alegria, passando a ser uma moça solitária e tristonha. Vamos lá para as opções. Uma narrativa traz sempre um fato narrativo inicial, ok? Fato narrativo inicial, a partir do qual todos os outros fatos se sucedem. Então, galera, olha a dica aqui para vocês, ó. Fato narrativo inicial, né? A partir do qual os outros fatos se sucedem. Então, quem é esse fato narrativo inicial? É aquele que dá início à narrativa, à sequência narrativa. Não é a situação inicial. A situação inicial, ela não vai dar sequência aos fatos que se sucedem. Aí ele fala, ó, o fato narrativo inicial desse segmento narrativo é. Então vamos ver aqui qual é o fato que dá sequência a esta narrativa, ok? Então vamos lá. Ó, era uma vez, era uma vez, né, um rei muito rico que só tinha uma filha. Então, quando eu falo que o rei ele era muito rico, aqui eu não tenho sucessão de fatos. Aqui o que eu tenho é uma descrição. Aí ele continua na descrição. Ó, olha o verbo de ligação. A moça era linda. A moça era muito alegre. E ó, mais descrição. Ó, o rei era viúvo. E a filha era toda a sua vida. Então vê que isso aqui, ó, não faz parte da sequência narrativa, porque eu tenho um pedaço de texto aqui que tem uma característica de descrição. Aí começa agora de fato a narrativa. Olha aqui como eu vou sublinhar em azul. Ó. Num belo dia, não se sabe por quê, a linda princesa perdeu a alegria. Então, a partir do momento que ela perde a alegria, ó, ela passa a ser uma moça solitária e tristonha. Então, o fato inicial na narrativa que dá sequência a outros fatos que sucedem a esse é o fato de a moça perder a alegria. Porque a partir do momento que ela perde a alegria, ela passa a ser uma moça solitária. Porque antes de ela perder a alegria, ela não era uma moça solitária e tristonha. Beleza, meus queridos? Então a gente só pode marcar o gabarito, né? Que tem a ver com isso aqui que a gente viu, né? Que só pode ser aí letra C, né? Se eu não me engano. Letra C não, né? Letra D. A linda princesa perdeu a alegria. Então, esse aí é o fato que dá origem ao outro fato que vai suceder dentro do texto. Ok? Então, vamos com tudo para a próxima questão. Ok? Próxima questão. João e Maria conheceram-se numa festa de aniversário de um amigo comum. Consideraram-se apaixonados desde esse primeiro momento. Casaram-se pouco tempo depois e hoje estão separados, mas com dois filhos, né? Então a narrativa aí começa com uma situação legal, de um conhecimento, depois foi de um namoro e depois o relacionamento vai por água abaixo, né? E ainda termina com dois filhos. O final dessa narrativa mostra, então olha só, eles se casaram, casaram-se pouco tempo depois
e hoje estão separados com 2 filhos. Então, isso aqui que é o finalzinho, ó. E hoje estão separados com 2 filhos. Uma melhora da situação inicial, ou eles se separaram e estão com 2 filhos, que melhora é essa? Uma conservação do estado inicial? Não, não teve conservação do estado inicial, não. Houve uma mudança aí do estado inicial. Por quê? Eles eram solteiros. E aí eles se conheceram, casaram, se separaram, né? Tiveram filhos e depois se separaram. Então, isso não é conservação do estado inicial, porque no estado inicial eles eram solteiros e no estado final eles terminaram divorciados. Então, mudou, né? Uma mudança esperada da situação original? Não, não teve mudança esperada aqui, não, né? Eles iam casar e sabiam que ia se separar? Não. Uma degradação do estado original? Sim, houve uma degradação do estado original. Eles eram solteiros, se apaixonaram, se casaram, e aí vai se degradando. Se separaram, né? E agora ainda estão com filhos e separados. Então houve uma degradação do estado original, sim. Gabarito letra D. E letra E, uma transformação humorística da história inicial. Teve humor aí, gente? Não, né? Então a gente fica com delta. Essa, né, é aí a nossa resposta. Beleza, galera? Então é o que a gente tem aí, né, de questões, né, a respeito de narrativa, né? Então a gente agora só vai fazer, né, a última para finalizar esse tópico aí de aula. Vamos para a questão 16. A afirmativa abaixo, que é inadequada em relação às narrativas, é: toda narrativa implica mudança, né, de situações e estados? Sim. E aí perceba o seguinte, tá? Que ele quer informação inadequada, tá? Que ele quer inadequação. Então, toda narrativa implica mudança de situações ou de estado? Sim, né? Porque a narrativa ela tem sequência cronológica, uma ação após a outra. As narrativas implicam causalidade na intriga? Sim. O que é uma causalidade na intriga? É aquele ponto máximo lá da narrativa. A gente já colocou um nome para isso, né? Que é o clímax. Ok? Então, sim. Todas as narrativas mostram personagens humanos ou humanizados? Sim, 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 com certeza. No caso da fábula, né, são humanizados. Uma narrativa mostra sempre uma integração de ações? Sim. Olha, integração de ações aqui é a mesma coisa que sucessão cronológica. Uma ação vai sucedendo a outra, ok? Os relatos narrativos implicam sempre um narrador personagem? Não, não necessariamente. O que é um narrador personagem? É aquele narrador que participa da história. Por exemplo, filme Tropa de Elite, tem narrador personagem? Tem. Quem é o narrador do Tropa de Elite? É o Capitão Nascimento. E no Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, ele narra a história? Narra. E ele participa? Sim. Então ele é um narrador personagem. Mas não necessariamente toda narrativa vai ter um narrador personagem. Às vezes o cara só tá lá para poder te contar a história. Beleza? Então a única que é inadequada aí só pode ser gabarito E, tá? Gabarito letra E. Show de bola, galera? Então assim a gente termina aí a nossa correção, tá? O material, né? O link do material aí, ele sempre fica nos comentários aí do vídeo, na descrição do vídeo. É só clicar aí que você vai ter acesso ao material, beleza? E vamos aí para o nosso próximo tópico dentro da FGV.